E gostaria de iniciar com o refrão do Salmo de hoje para a nossa reflexão. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos o seu povo e o seu rebanho. Voltemos um pouco para o Antigo Testamento. Quando fora instigado, questionado, perguntado, quando os escravos me perguntarem em nome de quem eu estou vindo, Deus então responde: eu sou aquele que sou. Primeiro, antes de sermos povo, é necessário reconhecer de onde viemos. Povo de Deus. Essa afirmação nos leva a perceber o seguinte: primeiro, somos pertences de um Deus. E para tal, precisamos também conhecê-lo. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Repito, antes de sermos povo, igreja cristã aqui reunida, temos que perceber qual é a importância de Deus para as nossas vidas. Como é que nós podemos conceber a ideia de que somos povo de Deus, se ainda não concebemos a ideia de quem é Deus para nós? Portanto, sabei, pois, que o Senhor é nosso Deus. E digo isso porque hoje a igreja vai nos fazer refletir sobre Deus enquanto pastor. E como pastor, Ele então cuida de um determinado rebanho, que também o texto vai nos lembrar que o seu rebanho é então nós, povo. Somos o seu povo, diz a palavra de Deus. Interessante é agora pegar as primeiras linhas do Evangelho. As ovelhas escutam a minha voz. Existe uma canção que diz que hoje o mundo oferece caminhos demais. Em algum deles nós choramos, em outros nós sorrimos. E em muitas dessas situações nós nos perdemos, em outras nós nos encontramos. Isso para dizer para nós que hoje há uma diversidade de vozes que concorrem, inclusive com essa voz que foi dita no Evangelho. As ovelhas escutam a minha voz. Observem, a maioria dos que aqui estão, embora hoje já se tenha muito mais consciência, mas a maioria dos que aqui estão ouvindo algum trecho evangélico na missa de hoje. Estão tendo essa relação de ouvir a palavra de Deus na missa de hoje. Mas quantas vozes você ouviu ao longo desta semana? Junte aí telejornais com N informações, não somente as negativas não, também as positivas. Juntem aí as informações de dentro das casas de vocês, do trabalho, do estudo, enfim. Quantas vozes nós ouvimos ao longo desta semana para hoje ouvirmos: as ovelhas escutam a minha voz. Estão percebendo a concorrência desleal que nós estamos colocando Deus? Mas a palavra de Deus vem nos dizer algo maravilhoso: elas escutam a minha voz. Portanto, independente das muitas vozes que tivemos ao longo desta semana, quem de fato se pronuncia como povo de Deus, escuta a voz do Senhor. Pergunta então a você: na missa de hoje, você teria a capacidade de dizer pelo menos uma frase que vai fazer você refletir ao longo desta semana? Uma frase. O padre não quer que você decore primeira leitura, segunda leitura, a resposta do salmo, o evangelho de hoje, não. Uma frase, por favor, somente uma frase. Talvez muitas coisas nesta semana que se passou chamaram a sua atenção.
você comentou com um amigo seu, você fez com que aquela informação chegasse a fazer parte da sua vida. Quantos de nós comentamos a palavra de Deus que nós ouvimos na missa do domingo? Quantos de nós comentamos a mensagem proclamada pela igreja através do sacerdote, por exemplo, na pregação ou no próprio evangelho que foi proclamado para nós? Por isso que repito, pelo menos uma frase para nós refletirmos ao longo desta semana. Escutai, meu povo, o que nos diz os primeiros versículos do evangelho que foram proclamados hoje. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Observem por onde é que começa a nossa caminhada cristã. Primeiro, eu escuto o chamado. Segundo, aquele que me chama me conhece. E terceiro, é isso que provoca em nós o seguimento. Que beleza, meu povo! Inicialmente, escutar a voz do Senhor pressupõe ouvi-lo em oração. Em oração. Quanto tempo nós estamos dando do nosso dia para rezar de fato? Padre, eu rezo antes de dormir. Pai Nosso, Ave Maria. Padre, quando eu me acordo, eu faço o em nome do Pai. Sabe nem dizer que é sinal da cruz. Diz o em nome do Pai. Não é em nome do Pai, é o sinal da cruz. Aí se contentou com isso. Pronto, rezei no dia de hoje. Escutam a minha voz. Observem a docilidade da palavra de Deus. As minhas ovelhas. Aí volto de novo para o refrão do salmo de hoje. Nós somos o seu povo. O Senhor é nosso Deus. Observem. Ouvir a voz do Senhor, se fazer ser conhecido por Ele. Padre, mas como é que Deus vai me chamar? Eu sou tão pecador, tão frágil, em tantas inúmeras situações de limites nossos. Observem como é bem posto o texto evangélico. Ele nos chama, nos conhece, portanto, independente das nossas limitações, independente das nossas crises, quedas, situações, Ele nos conhece. E Ele só nos chama porque nos ama. Porque nos ama. E está sempre conosco, nos guiando, está sempre conosco, nos protegendo, nos defendendo. Repito, Ele nos chama, nos conhece, portanto, o seu chamado não é somente para os santos, mas para todos, independente das situações que você possa estar vivendo. Eu os conheço. E por fim, é que vem o seguimento. Quando nós conseguimos captar que mesmo sendo limitados, Ele me chama. Que bonito isso, meu povo. Como é grandioso isso para nós. Volta um pouquinho mais atrás na reflexão agora. Observem o pastoreio. E aí, mais uma vez, me volto ao início desta reflexão. Elas escutam a minha voz. Ouvir a voz do Senhor. Eu recebi, acho que foi essa tarde, se não me engano, uma mensagem que dizia assim: as palavras não são pedras, mas elas machucam quando são jogadas fortes contra nós. Repito, as palavras não são pedras, mas elas machucam quando são jogadas fortes contra nós.
É engraçado, enquanto que nós, seres humanos, nós lembramos muito daquilo que nos faz mal, mas não conseguimos pautar aquilo que nos faz bem. De fato, as palavras duras, elas nos machucam muito. Mas quantas palavras dóceis, palavras amigas, palavras de consolo, palavras de salvação, são também ditas para nós e muitas vezes rejeitadas. Quantas palavras também são pronunciadas, proclamadas, anunciadas para nós e muitas vezes rejeitadas. Marido e mulher. Um eu te amo de manhã, com um olhar que está apreciando o esposo ou a esposa, que é acompanhada pelos gestos sensíveis do esposo ou da esposa, palavra de bem. Marido e mulher, ao acordar, nem mais se olham. A primeira palavra é alguma ignorância jogada contra o outro. Fica uma marca muito forte na vida daquela pessoa. Repito, situação boa e situação ruim. Muitas vezes lamentamos e lembramos, remoemos a situação ruim e esquecemos as situações boas. Por isso que fazia questão de lembrar no início desta homilia que muitos de nós preferimos ouvir as vozes ao longo da semana do que resgatar, trazer para nós a voz de Deus através da palavra de Deus que é proclamada para nós no domingo. Estão percebendo a importância da sua participação na Santa Missa? Estão percebendo que não é só vir para essa igreja, sentar nesses bancos, olhar para o padre e voltar para casa? É muito mais do que isso. É também perceber o que a palavra de Deus trouxe para mim, para que eu refletindo eu leve para a minha casa. É completamente diferente. E quando nós conseguimos perceber isso, nós nos fazemos tal qual as ovelhas escutam a minha voz e elas me seguem. Como é que nós queremos seguir se ainda não ouvimos a voz de Deus a ressoar nos nossos ouvidos? Vem e segue-me. Eu teria muito mais outros elementos para colocar, sobretudo a partir do evangelho de hoje. Infelizmente o tempo nos limita, nos condiciona. Mas eu não posso me furtar de mais um elemento, pelo menos. Ao final do evangelho, meu Pai que me deu essas ovelhas é maior que todos, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Observem o zelo que Deus tem para conosco. Jesus, sentindo que estava à frente de uma comunidade, o salmo de hoje, meu povo, então percebe a importância de dirigir uma palavra para aquele povo. Quantas vezes você se dirige a alguém, não porque aquele alguém é o melhor dentre todos, mas porque você consegue confiar naquela pessoa. Em tantos momentos de crise, de dificuldade, você consegue se dirigir para alguém, não porque aquela pessoa se fez melhor do que os outros, mas porque a palavra daquela pessoa te trouxe confiança. Que bom seria, meu povo, se também nesse instante nós que aqui estamos também pudéssemos confiar um pouco mais naquilo que estamos celebrando, inclusive. Quantos de nós participamos da Santa Eucaristia sem de fato confiar naquilo que celebramos? Por isso, eu acho muito interessante, quando uma multidão seguiu Jesus, ele olha para aquela multidão e se sensibiliza dizendo, são como ovelhas sem pastor. Possamos então tentar pelo menos levar para nossa casa a primeira parte do Evangelho. Deus me chama porque me conhece e me ama e deseja que eu o siga. Leve isso para a sua reflexão desta semana.